Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. E que a paz de Cristo seja abundante em vossos corações. Estamos voltando com mais um tema para compartilhar com vocês. Espero contar com a vossa atenção. E se você estiver disponível e quiser receber todos os domingos um vídeo com uma palavra de Deus compartilhada por esse simples e humilde servo de Deus, então inscreva-se no nosso canal e você receberá as notificações dos próximos vídeos. O que Deus espera de nós neste novo ano? Não somente nós temos expectativas para este novo ano, mas Deus também. Deus está ansioso para ver o nosso comportamento, a nossa resposta diante aos desafios políticos e dessa peste que está assolando todo mundo de uma forma especial o nosso país. E outros desafios que teremos pela frente certamente no transcurso deste ano de 2021. Se você deseja saber o que Deus espera de você, meu amigo, meu irmão, a resposta está explícita na Bíblia Sagrada, que além de ser o manual do fabricante, também ela é a nossa bússola, o nosso GPS que nos orienta e nos guia ao porto seguro. Deus não nos deixaria perdidos em meio à imensidão tão complexa e perversa deste mundo. O salmista Davi sabiamente descreveu a palavra de Deus como lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Ouça o que está escrito em Atos capítulo 12, versos 42 a 47. E então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Dentro deste texto lido, temos vários princípios estabelecidos para aqueles que aceitaram a palavra e foram batizados, ou seja, para os participantes da igreja. E o primeiro princípio que queremos abordar nesta oportunidade é a necessidade de perseverarmos na doutrina dos apóstolos. Doutrina, todos vocês sabem, é o conjunto de ensinos e crenças que constitui o cano de fé e prática do cristão. Aí está o segredo do crescimento e do avanço da igreja primitiva. Em apenas 3 décadas, eles alcançaram os pontos mais distantes do Império Romano. Certa vez, chegou em Brasília, onde estávamos pastoreando, um cidadão, pastor, ele veio nos visitar e conversando comigo disse: pastor, eu estou ministrando nas igrejas, ensinando as igrejas, os pastores que queiram ver o crescimento, a prosperidade da sua igreja. Então eu estou ministrando sobre 7 segredos para o crescimento da sua igreja. As livrarias também estão cheias de livros sobre esses temas. Isso é autoajuda.
Todavia, não é necessário gastar dinheiro com este tipo de literatura. O segredo é a perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses são os 4 pilares de sustentação e crescimento da igreja. Se queremos ver nossas igrejas sair da inércia, da rotina e avançar no cumprimento da ordem imperativa de alcançar o mundo com o Evangelho, aí está o segredo revelado. Os apóstolos, com ousadia e autoridade dada por Deus, ensinavam e os discípulos ouviam com atenção e perseveravam na doutrina, aprendendo que a obra de Deus é o próprio homem, reconhecendo que estão sendo transformados segundo a imagem de Jesus Cristo. Deus quer que tenhamos o caráter de Jesus. Ser cristão não é o simples fato de estarmos assistindo uma igreja evangélica. É sair do estado de rebelião e do pecado para o estado de adoração. E adorar é reconhecer que a vontade de Deus é o que existe de mais correto e mais importante no universo. Cultuar a Deus é fazer tudo aquilo que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Na igreja de Jerusalém, os membros estavam crescendo, aprendendo a ser como Jesus, e crescer é viver em comunidade. Os apóstolos levavam os discípulos a orar, a ler a Bíblia, a praticar o jejum e crescer espiritualmente em prol da comunidade. Na congregação desenvolvia-se o sentimento de união e de solidariedade. Hoje existe tantas novidades no mercado evangélico em termos de doutrina, e mais do que nunca é necessário que perseveremos na doutrina dos apóstolos. Hoje em dia, tem pessoas que trocam de igreja como se troca de camisa. Hoje estão aqui, amanhã estão em outro lugar, no dia de sua primeira confrontação, determinam logo mudança para uma outra igreja. Entretanto, nós temos o exemplo bíblico que nos fala da igreja primitiva. Ela perseverava, mesmo em face às mais duras provações, com perda de bens e da própria vida, para manterem-se firmados na doutrina dos apóstolos. Que o Senhor nos conceda este entendimento e essa mesma disposição neste novo ano e até que Jesus venha. Não sei se nós, como líderes, pastores e apóstolos de hoje, estamos de fato cumprindo a nossa missão dada por Deus para ensinar. Muitas vezes nos acovardamos e falhamos com nossa passividade diante da missão dada por Deus frente a quem Deus colocou no nosso caminho para serem ensinados. Qual tem sido o tamanho do amor demonstrado através do tempo consumido em oração intercessória? O preço que estamos pagando, o esforço e sacrifício que estamos fazendo com o fim de ajudar aqueles que são mais fracos na fé? Vejamos o exemplo do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, 26 a 31. Veja o que está escrito: em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito da minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus,
que é eternamente bendito, sabe que não minto. Paulo tinha certeza que não era um orgulhoso, sustentando indevidamente um cargo ministerial. Sabia que não era um impostor, muito menos um mentiroso. Ele mesmo perseverava na doutrina do Messias, tal como descreveu João no capítulo 12, verso 8 e 9. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem o Filho, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Nesse texto bíblico, vemos alguns princípios revelados como a vontade de Deus a ser praticada por cada um de nós no transcurso desse novo ano e até que Ele venha para o arrebatamento. Cuidado, meus queridos, pois vivemos em um tempo de tantos ventos de doutrina. Em Efésios capítulo 4, verso 14, está escrito: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É necessário sedimentar e edificar nossa fé em Cristo e na sua palavra. A Bíblia não diz que aqueles que são evangélicos, aqueles que um dia fizeram uma profissão de fé em Cristo, aqueles que são membros da igreja A, B, C ou D, serão salvos, senão aqueles que perseverarem na doutrina dos apóstolos até o fim. Querido irmão, só seremos vitoriosos sobre o mundo, a carne e o diabo se perseverarmos nos princípios doutrinários exarados nas Sagradas Escrituras. Tito capítulo 2, verso 1 está escrito: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Estão vivendo um tempo de grande confusão doutrinária e teológica. Lembrando que a Bíblia fala de doutrina de homens e doutrina de demônios. 1 Timóteo 4:1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por desobedecerem ou por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Vivemos em uma época de modismo, não somente no vestir, nas maquiagens do corpo, mas também na vida espiritual, com crenças e práticas antibíblicas. Tudo isso são evidência dos últimos dias que estamos vivendo. Meus queridos, neste novo ano, vamos ser mais vigilantes. Vamos diminuir o tempo com as redes sociais e vamos priorizar a leitura da Bíblia Sagrada para conhecermos e nos fundamentarmos da doutrina dos apóstolos. Vamos dar mais tempo ao exercício da oração, que certamente nos impulsionará e capacitará a prática da comunhão e a beneficência, ajudando os necessitados, e assim seremos prodigiosos, sendo instrumento nas mãos de Deus para guiar os pecadores ao encontro com Deus, aos enfermos a serem curados pelo poder de Deus revelado através de nossas vidas. O segredo é perseverarmos na doutrina dos apóstolos. E se fizermos isso, o versículo 47 do texto que lemos no início se cumprirá, literalmente. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.